Muito bem. Eu vou pedir ao Pedro para vir aqui à frente, ler a carta aos Colossenses, no capítulo 1. Até o versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. E vou pedir ao Pedro, ao nosso Pedro, para ler, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já frutificando, como também entre vós, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a palavra de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por todos vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Obrigado. Queres dizer alguma coisa? Não. Ok, então deixa-me só tirar aqui. E vamos, portanto, continuar o nosso estudo. Nós estamos no versículo 13, sensivelmente. Não me ajeito com isto. Ok, no versículo 13, e eu gostava de, no versículo 13, destacar o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E eu aqui queria considerar convosco algo que é muito importante e que, infelizmente, tanta gente faz tanta confusão, e nós não podemos fazer confusão nisto. Temos que ser muito claros, que é, a Bíblia diz que nós fomos transportados para o reino. E como vocês sabem, a Bíblia fala muito acerca do reino. Mas como lemos na carta aos Efésios, e eu peço-vos, por favor, para abrirem a carta aos Efésios, capítulo 1, o apóstolo Paulo orava pelos crentes, em Éfeso e em toda a parte, e por nós aqui também, certamente, pelos crentes que haviam de vir. Ele orava pelos crentes em geral, por várias coisas. Hão de reparar que as orações dele incidem sempre na parte espiritual. E um dos aspectos por que ele orava, lemos no versículo, capítulo 1, que começa no versículo 16, e que diz: não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para quê? Orava para quê? Para que, entre outras coisas, versículo 17, não é? Para que versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê. Portanto, ele orava para que o nosso Deus, Deus Pai, desse aos crentes, na esfera do seu conhecimento, em seu conhecimento, quer dizer, na esfera do seu conhecimento, ou seja, ele orava para que os crentes conhecessem, crescessem no conhecimento, e na esfera desse conhecimento, portanto, isto não é dado sem conhecimento, é uma coisa muito importante. Portanto, esta dádiva requer conhecimento, não é dada sem conhecimento. Portanto, em seu conhecimento, vos dê isto. E isto não se alcança sem conhecimento. É uma coisa muito importante. Portanto, ele está a pedir a Deus para que Deus lhes dê alguma coisa que depende de outra coisa. Ele quer que os crentes tenham algo que dependia do conhecimento.
Em seu conhecimento vos dei o quê? Espírito de sabedoria e de revelação. 2 capacidades. Ele orava para que os crentes tivessem 2 capacidades. Sabedoria é a capacidade de nós pormos na prática o que conhecemos, que é um problema de muita gente. É a capacidade de pôr na prática o que se conhece. Isto é espírito de sabedoria. E espírito de revelação é outra capacidade, que é a capacidade de nós distinguirmos coisas que diferem. E este é um problema muito grande nas igrejas em geral, desde sempre, e hoje não é exceção. São muito poucos os crentes que conseguem ver diferença em coisas que parecem iguais, mas não são. E é esta capacidade de saber distinguir coisas que são diferentes, mas que na aparência parecem iguais, que nós temos que ser exímios. Só para vos dar... eu vou-vos dar apenas um pequeno exemplo. No livro de Jó, por exemplo, nós lemos o que aconteceu a Jó. E houve um dos servos que veio dar a notícia que disse... como é que... Eu vou ler, que é para não dizer errado. Veio dar a notícia e disse assim... desculpem lá. Desculpem lá. Agora varreu-se-me da minha cabeça, mas eu sei que está aqui. No versículo 13 lemos assim: sucedeu um dia, do capítulo 1, em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, os jumentos pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram, etc. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços. Reparem bem, este indivíduo olhou para o que tinha acontecido e sabem o que é que ele disse? Fogo de Deus caiu do céu. O fogo não foi de Deus, foi de Satanás. E é isto que eu quero chamar a vossa atenção, a capacidade de distinguir coisas que coisas que diferem. O fogo talvez lhe parecesse que era de Deus, mas não era de Satanás. E é este problema das pessoas não serem capazes de distinguir coisas que diferem que causa grandes problemas. E reparem que neste caso concreto, estar a dizer fogo de Deus, calma aí. Nós conhecemos a história e sabemos nos bastidores o que é que estava a passar. E o fogo não foi de Deus. E eu quero chamar a vossa atenção para isto porque há muitos aspectos na Bíblia que parecem iguais, mas são diferentes e nós temos que ver a diferença. Um deles, por exemplo, é a questão da palavra evangelho. Quando nós lemos na Bíblia acerca de evangelho, não é? Há muitos que pensam que só há um evangelho na Bíblia. Então ler evangelho é sempre a mesma coisa. Não é. Não é. E a Bíblia faz claramente a diferença entre evangelho e evangelho. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Gálatas, diz que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, como a mim foi dado o evangelho da incircuncisão, por exemplo. E, portanto, nós temos ali claramente distintos significados diferentes para a mesma palavra. Portanto, o facto de uma palavra em si ser a que é, ela pode ter significados diferentes em contextos diferentes. E isto é muito importante nós percebermos, ou seja, estamos a falar de coisas que parecem iguais, mas que são diferentes. No caso vertente que nós temos aqui, é a questão do reino. Nós aqui, particularmente na igreja, em Quinta do Conde, temos recebido bom ensino e claro ensino acerca do Evangelho do Reino. Acerca do reino. Temos feito as devidas diferenças entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Temos feito diferenças entre o reino e o corpo de Cristo, como sendo coisas distintas, não é verdade? No entanto, existem dois perigos em que as pessoas podem cair. Um é um perigo em que nós podemos cair, nós que até, de alguma forma, estamos esclarecidos, e muitos como nós estão relativamente esclarecidos, que é pensarem que as coisas do reino não têm nada a ver com a igreja. A igreja é corpo de Cristo, não tem nada a ver com o reino. Errado. Cá está. As pessoas não sabem distinguir coisas que parecem iguais e que são diferentes. E o outro erro em que outros caem é pensarem
Portanto, o que eu queria chamar a vossa atenção, espera aí, a ver se a minha cabeça não se perde no meio disto tudo. Portanto, um erro em que nós podemos cair, que é esse que me preocupa neste momento, é o erro em que nós podemos cair, é pensarmos isso. E o outro erro em que as outras pessoas podem cair é dizerem assim: não há diferença nenhuma, só há um significado de reino na Bíblia, e sempre que a palavra reino aparece é sempre a mesma coisa, e então até dizem assim: o apóstolo Paulo também falou do reino, e vocês dizem que a ele foi dada a dispensação da graça de Deus, mas ele também falou do reino, como João Batista falou do reino, como Jesus falou do reino, como os apóstolos, os outros falaram do reino. Este é outro erro em que se podem cair. Porquê? Porque há reino e reino. E cá está uma palavra que pode levar as pessoas a pensar que é a mesma coisa sempre, e não é. E nós temos que saber distinguir coisas que diferem. E é sobre isto que eu quero falar, porque nós estamos aqui nesta passagem. Portanto, 2 erros em que se pode cair. Um é pensar que reino tem um significado único, e, portanto, reino é reino, ponto final, e sempre que aparece a palavra reino estamos a pensar no reino o que quer que a gente pense que ele signifique. E o outro erro é pensar que a dispensação da graça não tem nada a ver com o reino, com a palavra reino, e tem, e é sobre isto que eu quero falar. Na nossa passagem, no versículo 13, nós lemos assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. E Paulo está a escrever aqui aos crentes em Colossos, está a falar dos crentes cuja esperança é celestial, está a falar aos membros do corpo de Cristo, e diz que nós, como membros do corpo de Cristo, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que, noutras passagens, é chamado reino de Deus. E nós vemos o apóstolo Paulo, já lá vamos ver, pregar o reino de Deus. Mas o Senhor também pregou o reino de Deus. E quando o Senhor pregou o reino de Deus, estava a pregar a mesma coisa que Paulo pregou, quando pregou o reino de Deus? Não, absolutamente não. E é sobre isto que eu vos quero mostrar estas diferenças. Nós precisamos de conhecer bem a palavra de Deus, ler a Bíblia, entender a Bíblia bem, que é para não fazermos misturas e sabermos distinguir coisas que parecem iguais, mas são diferentes. Eu, talvez para ajudar, começaria por dizer o seguinte: isto é difícil de falar nisto, sabem? Eu às vezes já tenho falado nisto genericamente, mas quero falar nisto um pouco mais aprofundadamente. O apóstolo Paulo diz, talvez vamos começar por aí, Romanos 14, 17. Romanos 14, 17, ele diz assim: Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo tem esta célebre frase em que ele diz isto: porque o reino de Deus, e agora tomem bem atenção, até aqui vocês ainda não sabem muito acerca disto, estou a falar teoricamente, naturalmente, não sabem muito acerca disto, mas ele está aqui a dizer uma coisa muito curiosa. Sabem o que é que ele diz? Ele diz assim: o reino de Deus, e ele está, portanto, não sabem muito acerca disto, mas eu posso vos antecipar a revelação. Ele está a falar do reino de Deus no aspecto diferente do que o Senhor Jesus Cristo falou do reino de Deus. E vocês vão já perceber porquê. Porque ele, quando fala do reino de Deus, fala do reino de Deus com um significado diferente. Ele diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo é muito claro. O reino de Deus, de que ele fala, não é comida nem bebida. Mas agora deixar-me dizer uma coisa muito importante. Mas o reino de Deus, de que o Senhor Jesus Cristo fala nos Evangelhos, é comida e é bebida. O reino de Deus, de que os 12 apóstolos pregaram nos Evangelhos, é comida e é bebida. E é isso que eu vou mostrar. Por exemplo, Mateus 8, 11. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e versículo 11, sabem de uma coisa? É muito importante nós conhecermos isto com muita clareza, porque o não conhecimento disto é que conduz, por má interpretação dos assuntos na Bíblia, conduz a deduções erradas, às vezes a comportamentos errados, a práticas erradas, e depois vemos uma igreja completamente confundida e errada,
porque não distingue claramente os assuntos. Reparem o que é que nós lemos em Mateus no capítulo 8 e versículo 11. Mas eu vos digo, disse o Senhor Jesus Cristo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa. E o sentar à mesa é para comer. Mas vocês já vão ver claramente que é para comer. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Portanto, eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que o Senhor fala do reino como um lugar onde as pessoas se assentam à mesa, naturalmente para comer e para beber, e o apóstolo Paulo fala de um reino que não é comida nem bebida. Nós temos aqui claramente reino com dois sentidos diferentes. Um reino em que há comida e bebida e um reino onde não há comida nem bebida, ok? Isto está claro, penso que não há dúvidas quanto a isso. Lucas 14, 15. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. É muito importante, e eu não me canso de dizer, é muito importante compreender bem isto para nós não cairmos em erros que muitos têm caído. E nós não queremos aqui conduzir ninguém ao erro, queremos conduzir as pessoas à verdade. E a palavra da verdade bem manejada. Isto é que é manejar bem a palavra da verdade. Lucas 14, 15, lemos assim. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele, com o Senhor, à mesa, e cá temos a mesa, neste caso à mesa naqueles dias, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então há um reino de Deus onde se pode comer pão. Há um reino de Deus em que pão é comida. Mas Paulo diz que há um reino de Deus que não é comida nem bebida. E, portanto, temos aqui o Senhor Jesus Cristo a falar do reino onde se come. Certo? Eu estou a andar devagar, que é para todos acompanharem o pensamento. No capítulo 22, um pouco mais à frente, e no versículo 16 de Lucas, nós lemos assim. Lucas 22, 16. Lemos assim. Porque vos digo, disse o Senhor, vos digo que não a comerei, esta Páscoa, ele está-se a referir à Páscoa no contexto, e é comida, a Páscoa é comida, ok? Ele diz, não a comerei, esta Páscoa não a comerei, versículo 16, até que ela se cumpra no reino de Deus. No reino de Deus, eu vou comê-la de novo. Não a comerei até, mas então vou comer. Portanto, ele fala de um reino que é comida. Ok? E para que ninguém tenha dúvidas, no versículo 30, mais abaixo, lemos assim, versículo 29, eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, diz ele aos discípulos. E depois diz assim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Versículo 30. E vos assenteis sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Portanto, mais uma vez, vemos claramente que temos aqui um reino que é comida e bebida, enquanto que o apóstolo Paulo fala de um reino de Deus que não é comida nem é bebida. Isto é claro. Se chegasse aqui um incrédulo, naturalmente, e estamos tantos incrédulos, diria assim, a Bíblia está cheia de erros. A Bíblia tem contradições. Parece contradição, não parece? Não é contradição. Porque há um reino de Deus que é comida e bebida, e há um reino de Deus que não é comida nem bebida. E nós temos que perceber isto claramente. É nessa mesma perspectiva que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo... primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e no versículo 50, nós lemos assim, reparem bem, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Há um reino de Deus em que carne e sangue não herdam. Há um reino de Deus, como nós vemos aqui, em que carne e sangue não herdam esse reino. Mas nós sabemos que há um reino de Deus em que carne e sangue herdam esse reino. E o reino do que o Senhor Jesus Cristo falou, vai haver um dia, quando Ele vier estabelecer aqui na terra, que as pessoas que estiverem vivas quando Ele vier, com carne e sangue como eu e vós, entram nesse reino, herdam esse reino, com carne e com sangue.
Mas há um reino de Deus, de que o apóstolo Paulo fala, que não pode ser herdado, em que a carne e o sangue não podem herdar. E por isso é que nós lemos na Bíblia que nós vamos ser transformados num corpo glorioso, semelhante ao Senhor, quando formos arrebatados. Muito bem. Então agora eu gostava de passar ao seguinte. Gostava de dizer o seguinte. A compreensão disto, tomem atenção agora, a compreensão disto, ou se quiserem de outra maneira, vou pela negativa, a não compreensão disto conduz a grandes erros. Sabem, quando nós tentamos mostrar às pessoas o que é o Evangelho do Reino, que é um Evangelho diferente do Evangelho da Graça, cuja mensagem é diferente, o teor da mensagem é diferente, toda a envolvência de um Evangelho e do outro são diferentes. E quando nós tentamos mostrar isto, há logo pessoas que se apressam a dizer não há diferença, é tudo a mesma coisa. E então, que era aquilo que eu estava a dizer há bocado, eles dizem, olhem, por exemplo, Atos capítulo 28, versículo 31, que eu vou-vos mostrar, que diz assim, versículo 30, e reparem que nós estamos já em Roma. E foi aqui em Roma que a dispensação da graça de Deus entrou em pleno. Foi aqui que Paulo diz aos judeus, visto que rejeitais a salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão, dá-se o corte completo com a nação de Israel, aqui em Atos 28, quando Paulo está preso em Roma, e a partir daqui ele escreve as últimas cartas dele, nomeadamente a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, que estamos a estudar, segunda carta a Timóteo e carta a Filémona, estas 5 cartas prisionais ele escreve, e nas cartas que ele escreve já não tem vestígios nenhuns do período transicional da lei para a graça, que tem as outras cartas que foram escritas antes de Paulo chegar a Roma. E quando ele aqui está em Roma, notem bem, em plena dispensação da graça, nós lemos aqui no versículo 29, e havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Não é? E depois, lemos assim no versículo 30, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia a todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus. E então dizem os nossos amigos, o apóstolo Paulo, quem é que disse que há diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça? O apóstolo Paulo também pregou o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus, Paulo também pregou o reino de Deus. Mas aí, digo eu, e é a mesma coisa? Pregaram a mesma coisa? Já vimos. Paulo fala de um reino que não é comida nem bebida. E o Senhor Jesus Cristo fala de um reino que é comida e bebida. O que é que Paulo estava a pregar? Estava a pregar o reino que é comida e bebida ou está a pregar o reino que não é comida e bebida? O que é que Paulo está a falar em Colossenses capítulo 1 e versículo 13 na nossa passagem? Não está a dizer que nós fomos tirados da potestade das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é para o reino que não é comida nem bebida, que é esse reino de que o apóstolo Paulo fala. Gostava de mostrar-vos uma série de passagens. Portanto, isto é muito importante porque já viram, a não compreensão disto conduz a erros. E um dos erros é as pessoas dizerem assim, Paulo também pregou o reino como o Senhor pregou. Não pregou o reino como o Senhor pregou. E quando eles me vêm mostrar esta passagem, eu digo assim, muito bem, sim senhor, Paulo pregou o reino de Deus. E pregou o mesmo reino de Deus. Qual é o reino de Deus que Paulo fala? Não é o mesmo que é comida e bebida. Ele fala de um reino de Deus que não é comida nem bebida. E eu agora gostava de chamar a vossa atenção, porque isto também vai lançar luz sobre a compreensão deste assunto, e que é o seguinte. Em Mateus, no capítulo 4 e versículo 17, nós lemos assim. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos, no capítulo 1 e versículo 15, mantenham as duas passagens. Em Marcos 1,15, nós lemos assim. E aqui, para vos ajudar à compreensão, e para que vocês estejam atentos, o que vocês vão ler a seguir é o que Marcos diz exatamente sobre o mesmo assunto.
Mateus diz assim, como eu estava a dizer, 4:17. Certo? Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependeste porque é chegado o reino dos céus. Sabem o que é que Marcos diz no capítulo 1, no versículo 15? Na passagem paralela sobre a mesma situação, diz ele assim no versículo 15: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É passagem paralela. Enquanto que numa lemos o reino dos céus, a outra diz o reino de Deus. E isto leva-nos a compreender, já vamos ver mais, isto leva-nos a compreender que a expressão reino dos céus, muitas vezes, já vamos ver que não é todas as vezes, muitas vezes quer dizer reino de Deus. E muitas vezes a expressão reino de Deus quer dizer reino dos céus. Deixem-me fazer só aqui uma ressalva importante. Quando as pessoas utilizam, e temos de ter muito cuidado quando utilizamos a expressão reino dos céus, que eu vejo tanta gente a falar de reino dos céus hoje, como sinónimo de reino de Deus, hoje que não é, mas que é, e já vou explicar, e depois metem os pés pelas mãos. Mas, quantas pessoas há que quando dizem reino dos céus, pensam num reino no céu? Quando a expressão reino dos céus quer dizer um reino na terra. Então, mas não diz dos... Não diz nos céus. Diz dos céus. Já, se eu puder, já vou explicar isso. O reino é na terra, mas é levantado pelo Deus do céu e por isso a sua origem é celestial. O reino que vai existir na terra é celestial na sua origem, porque é o Deus do céu que levantará esse reino. Ao contrário dos outros reinos que se erguem aqui na terra, cuja origem é terrena, porque são levantados pelos homens, este é dos céus, porque é o Deus do céu que o vai levantar. Percebem a ideia? Mas quando lerem a expressão reino dos céus, não leiam reino nos céus. A expressão reino nos céus não existe na Bíblia. Só existe reino dos céus. É muito importante compreender isto. Há uma outra passagem, e eu agora faço aqui um parênteses, ela deve estar aqui apontada a algures, não sei onde é que a apontei, por acaso não apontei, mas há uma outra passagem em que o Senhor Jesus Cristo disse isto tem sido tantas vezes usado para diluir estas diferenças e pôr as pessoas confundidas e não percebendo nada da Bíblia. Que foi o Senhor Jesus Cristo assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. E então sabem o que é que alguns utilizam esta frase do Senhor Jesus Cristo? Sabem com que fim? Para dizer assim: vocês já não iam dizer, a falar de um reino na terra, por isso eu estou a falar no reino na terra e não nos céus. Falam no reino na terra, não é na terra. Mas Jesus, o Senhor Jesus Cristo, disse: o meu reino não é deste mundo. Calma lá. O Senhor Jesus Cristo disse isso, é verdade. E quando ele disse isso, queria dizer que não há reino na terra? Foi isso que ele quis dizer? Não, o que ele quis dizer não foi isso. Quando toda a Bíblia fala no reino na terra, e que o Deus do céu vai levantar um reino na terra, e a Bíblia fala do reino dos céus, não foi isso que ele quis dizer. A Bíblia é clara acerca disso, do reino na terra. Então o que é que eu quis dizer? O que eu quis dizer é muito simples. O meu reino não é deste mundo na sua origem. O reino que ele vai estabelecer aqui na terra não é deste mundo. É o reino dos céus. Não é o reino do mundo, não é o reino deste mundo. É o reino dos céus. Foi o que ele quis dizer. Ele não estava a dizer que não há reino aqui na terra. O que ele estava a dizer é que a origem deste reino é celestial. Não é deste mundo. E aí ele continuou e disse, notem bem o que ele disse: porque se o meu reino fosse deste mundo, na sua origem e na sua esfera, os meus servos pegariam em armas. Pelejariam. Mas o reino que eu vou estabelecer, cuja origem é celestial, nesse reino,
nenhum dos servos vai pegar em armas. Até porque está escrito que nesse reino as espadas vão se converter em enxadões. Isaías. E se nesse reino que ele vai estabelecer, como lemos do profeta Isaías, as espadas se vão converter em enxadões, não vai haver guerra. Nesse reino não vai haver guerra. Não vai haver luta. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam. Já agora deixai-me fazer aqui um parênteses. Sabem que eu sou militar. Eu sou um guerreiro. Nunca se interrogaram porque é que eu, sendo crente, sou militar? Nunca se interrogaram e dizendo assim, ei, tu estás a pregar o Evangelho e a falar de Cristo às almas e tens armas? Ainda por cima és de uma tropa especial, és fuzileiro? Então, e isso não choca com a tua fé? Dormes em paz todos os dias, a tua consciência não te pesa? Vocês nunca pensaram nisso, aí que estão sentados aí? Ele está ali a falar e tal. Não pesa nada. Sabem porquê? Porque eu sei manejar bem a palavra da verdade pela graça de Deus. E quando nós manejamos bem a palavra da verdade, compreendemos claramente as coisas. O Senhor Jesus Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pegariam em armas. E eu estou num reino cuja origem é deste mundo. E neste reino em que eu estou e que vocês estão, nós pegamos em armas. Por isso é que vocês podem descansar, dormir em casa todos os dias, não é? Porque há forças armadas. Porque há forças policiais. Por isso é que vocês dormem descansados à noite. Sabem porquê? Há alguém que garanta a vossa segurança. Porque se nós fôssemos um Estado que não tivéssemos essa segurança, imaginem o que seria. Não é verdade? O meu reino não é deste mundo. O meu reino é diferente dos outros reinos deste mundo. Nos reinos deste mundo está justificado haver armas. Está justificado haver armas porque é necessário e infelizmente por causa do pecado, por causa de todas as coisas. Mas quando chegar o tempo do Deus do céu levantar o seu reino, o reino dos céus, neste mundo, tudo vai mudar. E já não vai ser preciso mais armas. Compreendem? Já olham diferente para mim agora? Eu tenho convicção. Sabem que este foi um assunto que eu fui obrigado a pensar, como vocês podem imaginar, eu quando fui para a vida militar eu já era crente. E como vocês podem imaginar, isto foi uma interrogação que eu coloquei a mim mesmo. Peguem armas, não peguem armas? Posso pegar em armas, não posso pegar em armas? Isto é compatível com a fé cristã? Não é compatível com a fé cristã? Nós precisamos de conhecer estas verdades. Vocês estão a ver, quando nós não compreendemos as verdades bíblicas, como é que podemos ser conduzidos a erros? A muitos erros. Por falta de entendimento. Bem, vamos a outra passagem, Mateus 5.3. Eu disse para manterem, Mateus 5.3. Lemos assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Estão a ver aqui a expressão reino dos céus? Os pobres do espírito. Marcos também falou acerca disto. Perdão, Lucas também falou acerca disto. E Lucas no capítulo 6 e no versículo 20, sabem o que é que nós lemos? Quando Lucas cita, quando Lucas narra, quando Lucas conta o que o Senhor Jesus Cristo disse no Sermão da Montanha, ele também disse, olha, Mateus disse que o Senhor disse, capítulo 5, como eu disse, e versículo 3. Perdão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Quando Lucas fala acerca da mesma citação, no capítulo 6 e no versículo 20, ele diz assim, e vejam bem a diferença, diz ele assim, e levantando ele os olhos para os céus dizia, bem-aventurados vós os pobres de espírito, não é? Porque o vosso é o reino de Deus, não diz dos céus. Ora bem, vamos ver mais. Mateus 11.1. Rapidamente, temos que remir o tempo. E aconteceu que, acabando Jesus dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, é só o versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E eu pus Mateus 11.1, por alguma razão isto falhou. Esperem só um bocadinho, eu já vou ver onde é que está a falha. É o que diz que de João Batista que é o maior no reino dos céus ou o menor no reino dos céus. É o 11.11. Então enganei-me, obrigado pela atenção. Obrigado. É o capítulo 11 e versículo 11, que diz assim, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos ver a passagem paralela
dita por Lucas, no capítulo 7 e versículo 28, diz ele assim: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Um diz o reino dos céus, o outro diz o reino de Deus. Ora, estas passagens mostram claramente que reino dos céus significa reino de Deus e reino de Deus significa reino dos céus. Claramente. Dizer reino dos céus ou dizer reino de Deus é a mesma coisa. Nestas passagens. Ok? No capítulo 13 e versículo 11, no capítulo 13 e versículo 11, nós lemos assim: ele respondendo disse-lhes: porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mas se nós lermos em Marcos 4:11, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 11, nós lemos: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Já viram o que é que diz a outra passagem? Diz, no 13:11 de Mateus, diz o mistério do reino dos céus. Um diz o mistério do reino de Deus, outro diz o mistério do reino dos céus. Estão a ver a diferença? Mas isto são diferenças, cá está. É incrível. Como é que há expressões diferentes que querem dizer a mesma coisa? Expressões diferentes querem dizer a mesma coisa. Reino dos céus, reino de Deus, neste caso. Está-se a referir ao mesmo. E como é que há expressões, tipo reino de Deus, que pode não querer dizer a mesma coisa? Pode ser comida e bebida ou não comida e não bebida. A palavra de Deus tem que ser bem estudada, tem que ser bem manejada, tem que ser bem comparada. Sabem como é que se estuda a Bíblia? É comparando Escritura com Escritura. Sabem que não há ninguém que venha cá dizer: o que Deus diz quer dizer... Não há aqui nenhum inteligente. A Bíblia tem uma característica que mais nenhum livro tem. Sabem que os livros do mundo têm um problema. Muita gente não sabe o que é que eles querem dizer, muitas vezes. E não temos como resolver o problema. Ainda hoje, os grandes estudiosos dos Lusíadas, de Luís de Camões, bem gostariam de ter o Luís de Camões vivo para lhe perguntar: Camões, o que é que tu querias dizer quando disseste aquilo? O Camões não está cá e não há maneira, não há alternativa para saber o que é que ele quer dizer. Quem diz o Camões diz outros. Com a Bíblia não. Com a Bíblia tem uma característica, sendo ela a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela tem uma característica que é, ela interpreta-se a si própria. Não há nenhum iluminado que venha interpretar a Bíblia. É ela que se interpreta ela própria. A própria Bíblia é que derrama luz sobre a própria Bíblia. E isso diz-nos os profetas que como é que se estuda a Bíblia, que é comparando Escritura com Escritura. E quando nós nos pomos a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, comparando Escritura com Escritura, é que nós dizemos: estou a perceber. Estão a ver a ideia? É ela que se interpreta ela própria. E nós temos que manejar bem a Bíblia. Mais uma passagem, Mateus 13:31, já agora. Mateus 13:31, há mais, mas vamos ficar por aqui. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Estão a ver? E em Marcos 4:30, nós lemos... Marcos 4:30, nós lemos: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o grão de mostarda. Portanto, reino de Deus, reino dos céus. Pronto. Estes exemplos, que há mais, e alguns até são repetidos por Marcos e Lucas, não apenas por um deles, estes exemplos bastarão para nós percebermos que muitas vezes estas expressões querem dizer a mesma coisa. Reino dos céus, reino de Deus. E isto, se tomarmos isto em atenção, que é um facto, comparando com outras escrituras, como aquelas que eu citei inicialmente, que o reino de Deus não é comida nem bebida, sendo estas comida e bebida, o reino de Deus é a mesma coisa que o reino dos céus, comida e bebida, e aqui, reino de Deus não é comida nem bebida, leva-nos já à seguinte conclusão: reino dos céus é sempre reino de Deus. Mas reino de Deus nem sempre é reino dos céus. Eu não sei se isto ajudou.
Sempre que a Bíblia fala em reino dos céus, vocês têm sempre as passagens paralelas dizendo que é reino de Deus. Portanto, reino dos céus é reino de Deus. Mas reino de Deus nem sempre quer dizer reino dos céus. Porque há passagens que diz que reino de Deus não é comida nem bebida. Estão a ver a ideia? E portanto a expressão reino de Deus é muito mais vasta do que reino dos céus. Reino dos céus significa o reino que o Senhor vai estabelecer na terra. Quando Ele vier reinar. Onde os homens não aprenderão mais a guerrear. Em que as espadas vão ser transformadas em enxadões. Esse reino milenar, de 1000 anos, de que a Bíblia fala, que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo vier ao Monte das Oliveiras e os seus pés pousarem no Monte das Oliveiras. E voltar a este monte glorioso para estabelecer esse reino. Evidentemente que esse reino dos céus quer dizer reino de Deus. Não é? Até porque é mesmo reino de Deus. Ou não é? Portanto, reino dos céus é mesmo reino de Deus, porque não é do diabo. Reino dos céus é reino de Deus. Mas a expressão reino de Deus não se esgota no reino dos céus. Reino de Deus é mais do que isso. Reino de Deus não é comida nem bebida, vai mais para além disso. Hoje, o corpo de Cristo é reino de Deus. E quando eu entro no corpo de Cristo, como nós lemos em Colossenses, na nossa passagem, Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, nós somos tirados do reino das trevas, ou do domínio das trevas, ou do poder das trevas, não é? E somos transportados para o reino. Mas não é para o reino terreno. E esse ainda não foi estabelecido. Não é para o reino dos céus. É para o reino de Deus. Para o reino do Filho do seu amor. Para o reino que não é comida nem bebida. Sou transportado para esse reino. Sou transportado para onde? Para o corpo de Cristo. Sou tornado um membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é reino de Deus. Estão a ver a ideia? O reino de Deus é mais do que o reino na terra. O corpo de Cristo também é reino de Deus. E se nós formos mais longe, que agora não vou por aí, até porque não tenho tempo, iremos ver que o reino de Deus é mais vasto. É muito vasto. O reino de Deus. E nós precisamos de compreender estas diferenças. Para não dizermos disparates. Porque quando os apóstolos pregavam o reino, o evangelho do reino, estavam a pregar o evangelho do reino dos céus, que é pregar o evangelho do reino de Deus. E quando o apóstolo Paulo pregava o evangelho do reino de Deus, que era o evangelho da graça, não estava a pregar o evangelho do reino dos céus. Estão a perceber? Eu sei que isto às vezes, a vossa cabeça já não acompanha os pensamentos. Quando o Senhor pregava o evangelho do reino, Ele pregava o evangelho do reino dos céus, que era a mesma coisa que dizer que pregava o evangelho do reino de Deus. Era o evangelho do reino. Tudo se resume na expressão evangelho do reino. Mas é o evangelho do reino dos céus e o evangelho do reino de Deus. Quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo pregava o reino de Deus, estava a pregar o evangelho do reino de Deus. Que ele diz que pregava o evangelho da graça. Não é a mesma coisa que aquele. Porque aqui não é comida nem bebida e ali é comida e bebida. Eu espero que isto tenha ajudado. Só gostava de, para terminar, ler Daniel 2,44, porque eu citei a passagem, mas não disse onde é que ela estava. Daniel 2,44. Eu peço desculpa por ter tomado este tempo todo, mas se não for assim, não tinha maneira de explicar isto, porque isto precisa de tempo, e com calma, e para as pessoas irem ver as passagens, e verem claramente, que é para não terem dúvidas. Em Daniel, no capítulo 2, versículo 44, nós lemos assim, eu disse 2,44? Se calhar não é, se calhar é. Exatamente. Mas nos dias destes reis, lemos aqui em Daniel, o Deus do céu levantará um reino. Nos dias destes reis, ele está a falar de reis aqui na terra. No dia daqueles reis, lá na terra, o Deus do céu vai levantar um reino na terra.
que é o reino dos céus. Estão a ver? É o Deus do céu que levanta. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos. E será estabelecido para sempre. Porquê? Porque é o reino dos céus. Os outros reinos são triturados. São esmiuçados. Acabam. Já não há mais o reino da Dinamarca, nem o reino da Espanha, nem o reino da Inglaterra, nem nenhum outro reino aqui neste mundo. Acabaram os reinos todos. Vai haver o reino dos céus. Porque é o Deus do céu que vai levantar este reino. É um reino de expressão universal. Não há lugar para mais nenhum rei, porque naquele dia só o Senhor será rei sobre toda a terra. Estão a ver? Eu ainda precisava de mais tempo para explicar isto melhor. Mas em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 10... Em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 10, lemos assim. Conhecem a oração que o Senhor ensinou? Não conhecem? Chamado Pai Nosso. Sabem o que é que diz essa oração a dada altura? Venha. Venha aonde? Venha aonde? Ao céu? Eles estão a orar aonde? Na terra. Venha o teu reino na terra. O teu reino, não é o reino da Dinamarca, não é o reino do rei da Dinamarca. Venha o teu reino, ó Deus, o reino dos céus. Venha o teu reino. Estão a ver? Eu espero que isto ajude. O José parece querer fazer uma pergunta, mas nós já não temos tempo, mas diz... Não, se calhar fica para a semana, porque o Senhor quando teve os dons, portanto não vou comer e beber do fruto desta vida até que venha o meu reino. E depois Paulo também, para nós na igreja, dá-nos a ceia, onde há os elementos do pão e do vinho. Aí são apenas simbólicos. Eu percebo a tua questão. Vê se eu consigo responder à tua questão muito rapidamente. A ceia do Senhor, que os discípulos do Senhor participaram enquanto o Senhor esteve aqui na terra, tem um caráter diferente da ceia do Senhor, que foi dada pelo Senhor de glória ao apóstolo Paulo e da qual ele fala na carta aos Coríntios no capítulo 11 e no capítulo 10. São coisas diferentes. Lá está, coisas que diferem. Paulo fala na ceia do Senhor, nos Evangelhos lemos da ceia do Senhor e eu pergunto, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo introduz elementos significativos da ceia do Senhor que nada têm a ver com o que estava lá atrás. O apóstolo Paulo fala do pão que nós partimos, como fala da comunhão do corpo. Diz que somos um só pão. O Senhor nunca falou disso. O Senhor, quando falou do pão, falou como símbolo do seu corpo físico. Paulo fala do pão como símbolo do seu corpo espiritual. E só ele é que fala disso. O Senhor nunca falou, porque era um mistério. E que mais tarde o Senhor revela a Paulo, e da revelação do mistério dada a Paulo, fazia parte esse significado, e não é por acaso que quando Paulo fala da ceia do Senhor, ele começa com estas palavras muito significativas, em que ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isto é muito significativo. Quando ele fala da ceia, ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 1 Coríntios 11, 23. A ceia do Senhor de que Paulo fala, ele recebeu do Senhor, não recebeu de Pedro, não recebeu de André, não recebeu de Tiago, não recebeu de João. Sabem de uma coisa? Eu, a ceia do Senhor, que eu pratico hoje, recebia de outros irmãos, que a faziam, e aprendi com eles, e recebi deles. Mas Paulo não, recebeu diretamente do Senhor, porque o significado era diferente. Eu não sei se isto ajudou a coisa, mas é um símbolo. Estes elementos são símbolo. Não são comida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não são uma comida e vida. Sim. Aos dois. Sim. Eu, que sou membro do corpo de Cristo, vivo na terra, como comida física. O reino de Deus, que não é comida e bebida, não tem nada a ver com isto. Eu ainda estou cá. E enquanto cá, faço muita coisa física. Preciso de uma Bíblia física, preciso de um inário físico, preciso de um edifício físico, preciso de cadeiras físicas,
preciso de elementos físicos para viver neste mundo. Não tem nada a ver uma coisa com outra, são coisas diferentes. Eu sei que alguns têm ido longe demais. Não. Infelizmente, antes fossem. Não, alguns quase que dizem que porque hoje é tudo espiritual, não temos nada de físico. E isso não está certo. Porque temos muita coisa física. Até a própria Bíblia é física. Ok? E alguns vão tão longe que dizem não é preciso sair do Senhor, porque isso é físico. Se quisessem ser coerentes, eles não conseguiam viver neste mundo. Mas este não é o tema agora e pronto, vamos ficar por aqui. Que o Senhor nos ajude. Não sei se este ajudou, mas... Olha, isto só vem a demonstrar o seguinte. Quão importante é termos a capacidade de ver coisas que diferem. Isto chama-se espírito de revelação. Que era o que o apóstolo orava para que todos nós tivéssemos. Esta capacidade. Que Deus nos ajude. Mas vamos ouvir o nosso irmão Alberto. Irmão Alberto, um grande abraço para si, aí no Brasil, e estamos a orar por si. Estamos ávidos que chegue 2018, se o senhor, entretanto, não vier, para o EJC 2018, contando com o irmão, e queremos desde já, e eu pessoalmente, em nome da Igreja, quero agradecer-lhe a sua boa vontade e a sua amabilidade e a sua graça que nos dispensa de ter aceito o convite para estar no EJC 2018. Estamos a orar por si e o Senhor vai nos guiar certamente. Um grande abraço de todos nós. Querem mandar um abraço para o irmão Alberto? Um abraço. Graças a Deus. Vamos então ouvir o irmão Alberto sobre esta passagem. Graças a Deus por mais este encontro. Agradeço a essa igreja, agradeço de coração pelo encorajamento que me leva a estudar as Escrituras e a dividir um pouco daquilo que eu tenho aprendido com vocês. Colossenses capítulo 1, verso 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui o texto mostra, evidencia o momento da conversão. E é bom você agora ponderar o valor da conversão. O que vem a ser a conversão? É aquele momento onde você confia em Cristo Jesus para a salvação. Salvação da sua vida, da sua alma. Uma decisão que você toma aqui e que leva para toda a eternidade aquilo que você aqui firmou, crer em Cristo Jesus. Este verso nos diz duas condições de vida. E existe somente duas. Ou das trevas, ou na luz. Não há outra condição onde você possa se encontrar. Paulo queria que os colossenses soubessem que a sua libertação, aquele que os tirou das trevas, era tão completa, tão perfeita esta salvação em Cristo Jesus, que eles não deveriam procurar conselho, auxílio daquelas agências espirituais, daqueles que se tratavam como os poderosos para aconselhar e te orientar na vida. O Evangelho, a revelação de Deus através das Escrituras, a Bíblia, tem todas as condições e orientações para te orientar a ter uma vida reta diante de Deus e também dos homens. Muitos hoje estão vivendo de acordo com esta verdade, porém, muitos estão perdidos e com um pé na igreja, um pé no mundo, às vezes crendo em Deus, às vezes crendo e dando ouvidos a outros conselhos, a outras pessoas, não dando valor à libertação que Cristo nos garante. Quais são estas forças espirituais que muitas vezes nos atrai e nos quer tirar do caminho? Aliás, você sabia que Mateus capítulo 7, lá no verso 13, aponta também essas duas condições de vida, ou o caminho estreito, ou o caminho apertado, ou a porta estreita, ou a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mateus 7, verso 13. O poder das trevas significa o domínio das trevas
que eles exercem naqueles que não são regenerados, não nasceram de novo. Skotos é a palavra grega do original que quer dizer ausência de luz, escuridão, trevas. E esse termo, nas Escrituras, no Novo Testamento especificamente, pode aparecer de diversas formas. Pode ser literal, anote aí, é bom estudar. João capítulo 6, verso 17, diz que os discípulos atravessavam o mar da Galileia em escuridão, sem Jesus no barco. Esse aspecto das trevas também pode ser simbólico. Lucas capítulo 12, verso 3, diz que aquilo que nós falamos às ocultas, nas trevas, na escuridão, será revelado à luz. Portanto, o mexerico, a fofoca, a maledicência, uma hora ou outra, será revelado à luz. Pode ser umas trevas no sentido ético-moral. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 14, diz que comunhão, que sociedade haverá entre luz e trevas. Pode ser também mental, trevas intelectual. Romanos 1, 21, um coração obscurecido. Este é o mundo atual, o mundo perante o Deus está em trevas. 1 João 1, 5, ou melhor, João capítulo 1, verso 5 e Efésios 6, verso 12, diz que o mundo está em trevas. Sem Deus, você anda às escuras. É um lugar também de castigo, as trevas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 17. Portanto, o que Paulo está escrevendo aqui é para chamar a atenção nossa de que Deus, através de Cristo Jesus, oferece uma libertação total do engano do pecado, da ilusão do pecado, da mentira deste mundo que nos seduz e nos engana e nos transporta, nos leva para a verdade, para a luz. Onde se encontra essa verdade? Como andar na luz? Através do conhecimento das Escrituras, da Bíblia. Portanto, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Agora sim, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E isso não é gostoso? Isso é muito bom. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andarmos juntos, estudarmos juntos, orarmos juntos, é estarmos na luz. Que Deus nos abençoe.